Bom, eu sou a Gabriela Borges, eu sou criadora e editora-chefe da Mina de HQ, que é uma mídia independente e feminista sobre histórias em quadrinhos. Eu estou nas redes sociais, segue lá, @Mina de HQ, e adoro o tema desse papo, adoro todo mundo que vai participar desse papo. Então, eu queria chamar aqui para se apresentar a Isadora Zeferino, Monge Ra e Lila Cruz, queridíssimos artistas, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Oi! Oi! Gente, eu queria então Como é que a gente faz a ordem? Desculpa. Não, tanto faz, mas pode ser. Começa por você, Isa. Eu queria que vocês se apresentassem, então, para todo mundo que está assistindo a gente. Ok, então é bom que a gente faz a ordem que a gente está vendo, né? Ajuda na leitura. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Isadora Zeferino, eu sou uma ilustradora do Rio de Janeiro. Eu trabalho tanto com ilustração quanto com quadrinhos e outras coisas. Quadrinhos é, inclusive, uma coisa que eu estou fazendo há menos tempo, mas eu estou me divertindo muito fazendo. Então, tá nessa mesa com pessoas que fazem quadrinhos incríveis e poder falar um pouco sobre isso é uma super honra para mim. O que eu queria falar além disso foi uma coisa que eu aprendi na última live que eu fiz, que eu achei um barato e eu vou aproveitar para fazer, que é descrever assim como eu sou e o que eu estou vestindo para quem não tá me vendo conseguir entender. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho curtinho, eu tô com um suéter de arco-íris e com uns brinquinhos de coração. E é isso. Muito bom, gostei dessa descrição. Lila, você. Oi, eu sou a Lila. Vou até seguir a ideia da Isa. Vou seguir, sim. Eu estou toda de preto, porque eu estou numa fase gótica. Sou quadrinista e ilustradora. Eu sou uma mulher negra do cabelo cacheado. E eu faço quadrinhos há acho que uns 10 anos. E ilustração, eu tenho amo fazer capas de livros e ilustração infantil. Então, eu tenho me dividido entre algumas áreas da ilustração que eu fui me especializando mais, especialmente hoje em dia, aquela parte de ilustração estilo Onde Está o Wally, sabe? Eu adoro fazer esse tipo de ilustração. E eu gosto de ilustrar para criança também. Sou viciada. E agora eu estou terminando meu quadrinho, que vai ser lançado agora em setembro, que é Como Ser Adulto e Outras Impossibilidades. Estou um pouco nervosa porque é a primeira vez que eu lanço por editora e tem essa coisa da distribuição, né? Porque quando a gente é independente, a gente tem uma distribuição um pouco mais reduzida. Então, estou um pouco nervosa, mas inclusive nervosa de estar aqui falando sobre este livro que eu estou terminando. Então, me lembra que eu tenho que terminar até sexta-feira. Então, é isso. Correrias clássicas deste mundo que estamos vivendo, tudo ao mesmo tempo agora. Monge. E aí, galera, boa noite. Eu sou o Monge Ra, eu sou ilustrador, quadrinista, animador e streamer. E eu nasci em Manaus, fui criado no Rio de Janeiro, já morei em muitos lugares pelo Brasil. Agora, na pandemia, aí na apocalipse que a gente tá vivendo, eu voltei a morar em Curitiba, então tô aqui passando frio. Eu faço muitas coisas, né? Eu sou um artista que trabalho com muitas coisas, e esses trabalhos todos financiam o meu trabalho de quadrinho, que é totalmente independente. Eu sou um quadrinista independente há mais ou menos uns 6 anos agora já. Nossa, agora que eu parei pra pensar, realmente já faz um tempo. E acho que eu fiquei um pouco mais conhecido quando eu comecei a fazer uns quadrinhos autobiográficos que falam muito sobre a minha identidade como homem amarelo brasileiro, que também era uma narrativa que eu via pouco sobre, e o que causa que as pessoas amarelas brasileiras acabam nem tendo muito uma identidade, uma consciência racial muito clara. Então, como foi importante para mim descobrir mais sobre, comecei a falar mais sobre. Fiz um quadrinho sobre a minha avó, agora estou fazendo um quadrinho sobre o meu primo, e a experiência dele de ser um homem amarelo LGBTQI+, que cresceu na igreja. Aí eu conto bastante essas narrativas, né, nesses quadrinhos biográficos e autobiográficos, mas esse ano também estou fazendo o meu primeiro quadrinho ficcional, que é Mondolis, que é um WebGB
de aventura e fantasia aí que eu estou gostando muito de fazer com a leitura grátis online. Também eu vou me descrever, eu achei isso super legal que a Isa fez. Eu tô com uma roupa colorida que era do meu avô, que é uma jaqueta de pesca, rosa, verde e azul, uma touca amarela da sorte. Eu sou um homem amarelo, com óculos redondo, um bigodinho e um cabelo meio comprido até o pescoço, assim. Acho que é meio que isso, prazer. Um prazer estar aqui. Gostei, vamos descrever também, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, liso, né? A camisa branca com algumas listras azuis. Acho que é isso. E, gente, para começar assim, quando eu estava montando aqui as perguntas para esse papo, eu fiquei pensando uma primeira coisa que é o que é quadrinho jovem, né? O que configura quadrinho jovem? Vocês fazem especificamente quadrinhos para jovens ou o trabalho de vocês atinge pessoas jovens? Então, eu queria que a gente começasse pensando um pouco sobre isso, assim, porque acho que tem um pouco daquela coisa assim, quadrinho feminino, literatura de mulheres, né, nichos muito específicos. E eu acho que os quadrinhos, por ser linguagem, desenho, a narrativa, acabam atingindo, né? A gente lê Turma da Mônica, eu leio Turma da Mônica até hoje, e teoricamente é quadrinho para criança. Então, assim, o que é quadrinho para jovens? E se vocês produzem quadrinhos especificamente já pensando para jovens? Alguém quer começar? Eu posso. Sim, se vocês quiserem, eu posso começar. Então, ou então a gente pode ficar seguindo aquela ordem mesmo, tanto faz. Gente, tanto faz. Vamos aqui, quem quiser, vamos aí. Então eu vou começar. No meu caso, eu atingi jovens por acidente, talvez pelas minhas vivências e faixa etária, e aí eu já estou saindo da categoria de jovem, já não tenho mais. Sou aquele meme da mocinha, da boneca de pano, falando: eu sou jovem, eu gosto de Olivia Rodrigo. Então, já estou saindo dessa faixa etária. E aí. Mas, assim, a minha vivência como freelancer, como ilustradora freelancer, uma pessoa que mudou de carreira, porque eu sou formada em jornalismo, a Gabi sabe, porque ela já foi, inclusive, minha chefe. E aí. Tudo isso, fora o transtorno de ansiedade, as coisas que eu passei, eu desenhava nos meus quadrinhos, sempre desenhei nos meus quadrinhos, né? Até agora, eu fiz quadrinhos autobiográficos. Agora que eu estou mais interessada em começar a ficção, mas sempre foi o autobiográfico, o povo da internet sabe minha vida toda. E eu acho que isso fez com que as pessoas se identificassem, especialmente as partes em que eu falo sobre ansiedade, sobre saúde mental, sobre as inseguranças de ser ilustradora, de ter um trabalho que não necessariamente é convencional, né? É muito instável e depende muito de contatos e depende de muita coisa, assim, que não necessariamente você consegue controlar. Então, eu, desenhando isso, eu acabei chegando perto de muita gente que está vivendo situações similares e muita gente de faixas etárias, inclusive, muito mais jovens do que eu. Normalmente, eu atingo faixas etárias mais jovens do que eu. E eu acho legal isso, porque também eu tento passar o que eu já vivi, né? Em termos a gente cresceu, a minha geração cresceu com a ideia, a forçação de barra do fazer o que ama, viver fazendo o que ama e tal, e a gente nem sabia nem o que era isso direito, mas todo mundo queria empurrar na cara da gente isso, e nem sempre e ser ilustrador, assim como ser ator, assim como ser outro trabalho não convencional, não necessariamente é uma coisa perfeita, que você só faz o que ama o tempo inteiro. Então, eu tomei isso na cara, porque eu idealizei a vida de ilustrador, né? E eu tento escrever sobre isso. Meu livro atual também, eu tento falar muito sobre isso, e eu acho que eu acabei gerando essa identificação com pessoas que estão em um momento ou de mudar de carreira, ou estão passando por alguma questão de saúde mental, ou têm as suas inseguranças quanto a profissão que elas estão, com a instabilidade da profissão que elas estão, essas coisas. E eu acabei atingindo os jovens. E
Continuo, né? Não importa o que eu faça, o que eu fale, a galera tá aí. Às vezes eu comecei a atingir outras faixas etárias quando eu começo a falar da questão da internet ser um lugar que é muito mais favorável e aberto para jovens, e que quando você começa, especialmente sendo uma mulher, quando você começa a envelhecer, você começa a ser excluído das coisas. E agora, ano que vem, já estou mais perto dos 40 do que dos 30, então a gente começa a notar isso, né? Que as coisas começam a ficar mais insalubres para a gente. E aí eu comecei a atingir outras faixas etárias também. Especialmente de gente que achava que porque tem 40, 50 anos já não pode começar outra carreira, já não pode fazer outra coisa nova, enfim. Mas é isso. Acho que é essencialmente por causa dos desenhos. Foi um acidente e estamos aí para continuar promovendo, como diz Bob Ross, o pintor que eu amo ver no YouTube. Enfim, ele já está morto, mas ele tem um canal no YouTube. Pequenos acidentes felizes. É isso. Eu achei interessante o que você falou de como funcionam as coisas na internet, né? Porque eu acho que essa questão de audiência, quando você quando você é uma pessoa física, quando você está só fazendo um trabalho com seu nome, antes de você sequer decidir virar uma empresa, você não controla tanto quem te vê. Então, o seu trabalho é para quem quiser ver ele, no fim das contas. Eu acho, principalmente quando você está trabalhando com um público que vem de uma maneira orgânica. Então, eu acho interessante que quando eu comecei a postar, a maioria das pessoas tinha a minha idade. Eu acho que isso, sei lá, vamos dizer que com 21, 22, foi quando eu comecei a postar as coisas na internet. A maioria das pessoas que estavam me seguindo tinha a minha idade. E a gente tem acesso às informações de rede social para ver mais ou menos a idade das pessoas. Isso foi uma coisa que eu notei que foi acompanhando até um certo ponto. Assim, a faixa etária da galera que acompanha o meu trabalho, não necessariamente quadrinhos, mas ilustração, assim, um pouco mais novos que eu, mas meio que nessa coisa, nessa bagunça que é a internet, que você não sabe exatamente quantos anos as pessoas têm, mas você está lidando com uma experiência de mundo que todo mundo está vivendo junto. Mas isso, para mim, assim, é com relação à internet, porque a minha experiência com editora, porque o quadrinho que eu estou fazendo para uma editora americana, a grande editora se chama Hachette, mas o imprint que vai publicar o meu quadrinho lá nos Estados Unidos chama Little Brown, e eles são um imprint de Young Adult, e tudo lá é muito definido, assim, se você tem um quadrinho middle grade, você tem o quadrinho... Middle grade eu acho que é tipo 6 até uns 12, Young Adult é tipo 14 até uns 18, e aí depois você vai entrando em outros conceitos, assim. Então, eu acho que para empresas, a cabeça de você está trabalhando com jovem, então esse é conteúdo apropriado para jovem, é uma muito mais bem definida do que a gente, como pessoa, consegue controlar quando a gente está fazendo conteúdo gratuito que vive na internet, quando a gente está fazendo até mesmo conteúdo que vive atrás de uma paywall, né, de conteúdo pago na internet, mas ainda controlado por você. Você não tem que encontrar essas questões, olhar o trabalho e ficar para quem é esse trabalho, o que eu posso falar aqui, o que eu não posso, quais são as limitações, onde entram muitas questões muito complexas, que é qual é a idade certa para se falar de certas coisas, né? E isso eu acho que a gente é uma responsabilidade muito grande individual, por isso que eu acho que quando você está trabalhando numa empresa tem muito essa coisa tipo do editor fazer de ter bastante gente envolvida nessa discussão, ainda mais com temas que são mais delicados. Então, eu acho que essa acaba sendo a minha experiência. Quando eu faço as coisas para mim, eu não controlo tanto o público, mas quando eu estou fazendo para uma empresa, quando eu estou fazendo para uma editora, a gente tem um público-alvo. E quem quiser consumir é bem-vindo, mas existe um público-alvo. Nossa, trabalhando na internet é muito isso, né? Parece que rola todo um mundo subscuro do algoritmo, onde as coisas acontecem. Também as pessoas começam a gostar do seu trabalho, elas mandam para os amigos, e de repente você está numa bolha daquela faixa etária que compartilham aquele tipo de conteúdo. Eu lembro que... E foi até engraçado, porque quando me falaram a proposta, né, do que a gente ia conversar, eu pensei justamente isso, que é um acidente muitas vezes que acontece
E também quando eu comecei a falar sobre, principalmente falar sobre raça, em quadrinhos autobiográficos, eram muitas pessoas da minha geração, pessoas amarelas brasileiras, que pensavam, cara, eu não... Porque o primeiro quadrinho que eu fiz do Criança Amarela, né, falando da minha infância. Mas quem liam eram, tipo, jovens adultos, que não tiveram acesso a essa discussão na infância. E era louco pensar que era um quadrinho importante para meu, sei lá, eu queria que meus tios lessem, sabe? Mas é muito estranho o meu tio, um amarelo, um homem amarelo mais velho, falar sobre raça, sabe? É um assunto que parece que não chega muito nessas pessoas mais velhas. Tanto que eu fiquei muito feliz. Eu lembro que quando estava em 2019, chegou lá em casa Os Pedidos de Raimoni, que foi o quadrinho que eu fiz sobre a minha avó. Eu tava... Foi bem emblemático, que eu tirei do caminhão, tava levando de volta para o apartamento, e eu esbarrei com uma vizinha que eu conhecia só de dar oi, assim, e era uma senhorinha japonesa que morava sozinha no primeiro andar. E daí eu achei tão curioso que eu meio que dei um quadrinho para ela, assim, contava a história da minha avó, que é uma moça, uma senhora imigrante coreana, e daí ela pegou, ela leu, e depois eu encontrei com ela outro dia, e ela comentou como ela nunca tinha visto em nenhum tipo de mídia a história, sabe, essa história nossa, assim, né, de uma família imigrante, asiática e tal. E eu pensei, como aquele foi um momento importante de meio que furar a bolha, né, de certa forma, sabe? Porque por mais que ela use o Instagram, por mais que ela use o Twitter, ia ser muito difícil do meu quadrinho chegar nela. Mas para mim é tão importante ela ler quanto uma pessoa da minha idade, assim. E eu acho é meio louco como isso acontece, porque eu nem sei se eu necessariamente queria que só jovens lessem meus quadrinhos, mas é uma coisa que acontece muito, assim, o meu público vendo no Instagram, no Twitter, realmente é muita gente jovem, assim. Por isso que eu sinto falta também, vamos ver se depois do pós-apocalipse a gente vai conseguir ter feira de novo, porque é uma coisa que acontecia muito mais no ao vivo, eu acho. Eu lembro também de pais que traziam as filhas para comprar, isso aconteceu especificamente uma vez, e daí o próprio pai começa a ler o quadrinho ali na hora de comprar, e de repente você chega numa pessoa que através das suas mídias, através da internet, ela não ia ter esse alcance, sabe? Acho que esse é o poder da coisa física, do quadrinho físico, assim, na forma como ele se espalha sozinho também. Eu acho que tem coisas muito interessantes do que vocês falaram, que primeiro isso, né, nichar, assim, por idade, como o mercado americano faz, é quase ditar o que cabe dentro de cada caixinha, né? E isso até faz com que talvez essas histórias que pudessem transitar um pouco mais, elas estejam dentro dos nichos, por uma estratégia de mercado, mas daí vem a internet e quebra isso, de certa forma, né? E aí eu sempre falo, assim, eu sempre brinco que a internet, hoje em dia, ela pauta o mercado, porque, muito por isso, assim, do que está sendo, dessa liberdade do que está sendo dito ali, por mais que o público seja um, mas tem mais pessoas, é mais fluido, e aí o mercado vai ali se adaptando, né? Principalmente a gente aqui que não tem tanto, tão marcado o que é. Mas, na verdade, quadrinhos, de maneira geral, como o Monge está falando, também é visto como um tipo de leitura para crianças e jovens. Ainda tem esse estereótipo, né? Tem vários estereótipos dentro dos quadrinhos, e eu acho que esse ainda é. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, isso muito por conta da produção independente, principalmente na internet, é que a gente acaba vendo muita diversidade, assim, mais diversidade na representação, né, no que está nas histórias criadas, personagens e tal, e também representatividade das pessoas que estão criando essas histórias, né? E, então, quando a gente fala de gênero, raça, origem, mesmo vocês mostram bastante isso, né? Então, o que vocês acham disso, né? Existe mesmo essa sensação que eu tenho de ter essa maior diversidade, uma maior possibilidade, talvez pela linguagem dos quadrinhos, pela internet, furar essas bolhas também desses públicos, enfim. Vocês concordam? Vocês acham que a internet acaba possibilitando chegar em mais públicos com histórias que trazem mais diversidade, representação e representatividade? Antes, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Monge falou e o que você falou. A gente, apesar da internet ser um lugar muito aberto, a gente ainda tem uma limitação, que é o que o próprio Monge falou, que é o algoritmo. A gente pode até querer atingir outras bolhas,
mas é bastante complicado quando você começa a atingir uma faixa etária específica, ou até uma região específica. Por exemplo, eu sou de Salvador, e enquanto eu estava em Salvador, a maior parte do meu público era de Salvador. A partir do momento que eu me mudei para São Paulo, o meu público se tornou mais do Sudeste, e aí depois foi ampliando, assim, entendeu? Então, existem essas bolhas que, às vezes, são impostas a gente e que isso também dificulta que o quadrinho ou que a linguagem chegue a outros lugares. Às vezes, mesmo na internet, Lila? Sim, mesmo na internet. Essa visibilidade que eu falei é bem da cara da internet. Tipo, assim, você está em Salvador e aí, durante bastante tempo, só o público daquela região tem mais alcance, só para aquele público tem mais alcance. E aí você vai para outra região e ele faz uma nova bolha naquela região. E sempre a maioria, pelo menos no meu caso, foi no lugar onde eu estava morando, entendeu? Então, tem essas micro bolhas e que eu não sei se a partir do momento que você começa a ser mais visualizado por uma faixa etária, eles começam a limitar e só te empurrar aquela faixa etária, ou se é uma coisa... Eu acho que é meio isso, sabe? Por isso que não tem muita flutuação de faixa etária, de gênero, nada no tipo de público que a gente alcança. E eu acho que a internet, no entanto, foi essencial para que a gente pudesse ter uma voz, especialmente quem é de fora do Sudeste e do Sul. Como nordestina, eu vi que foi essencial, desde 2013, que a gente começou um movimento, várias meninas começaram um movimento de publicar fortemente quadrinhos no Facebook, para ver se a gente tinha espaço também em outras nas publicações, porque saía muita coletânea só com homem, muito evento só com homem, todo mundo falando nas mesas e eram as mesmas pessoas sempre. Então a internet ela foi muito importante para que a gente tivesse visibilidade e assim editoras, espaços, outros lugares começassem a enxergar fora do Sudeste e também fora do estereótipo do homem branco, né? Então, a internet, se por um lado existem essas bolhas, por outro foi bastante importante para que enxergassem outras pessoas. Olha, Ilustrar Lu com Arlindo fazendo o sucesso que está fazendo, e a gente nunca teria isso se não tivesse internet, entendeu? Se ela não tivesse tido a visibilidade que ela teve. E isso e várias outras mulheres e homens de fora do eixo, pessoas não binárias, pessoas trans publicando quadrinhos, sabe? E tendo visibilidade e fazendo freelas e pegando outros trabalhos. Há 10 anos atrás, isso era completamente inviável, porque eu ia para eventos de quadrinhos e eram sempre as mesmas pessoas nas mesas, entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto foi muito, muito, muito produtivo para a gente, até para gerar uma preocupação maior de buscar diversidade nos eventos, nas publicações, nos autores, e conhecer pessoas de diversas partes do país, além de diversas etnias e gêneros. Né? Não, com Eu certeza. acho que isso... Desculpa, gente. Não, vai lá. Não, só o que eu ia falar é que eu acho que o que é interessante sempre que a gente começa a falar sobre internet é que tem que ser justamente do jeito que a Lila falou. Você tem que sempre... Eu acho importante sempre pontuar que ela permite muita coisa, ela ajuda em muita coisa, mas não é o grande equalizador. Isso é um papo muito furado. E eu acho que dá chance, sim, para muitas pessoas que principalmente aqui no Brasil, onde a gente não tem educação formal em vários tipos de arte, ou quando a gente tem uma educação extremamente inacessível, você poder ter o advento da internet até para você aprender a fazer as coisas, porque, pessoalmente, assim, uma das minhas grandes questões com o quadrinho era, tipo assim, eu não sei fazer quadrinho, eu só sei desenhar, então essa coisa que parece que está guardada atrás de portões de metal, toda a informação e todo o público, e que não é a minha cultura, ela parece inacessível se você não consegue conversar com outras pessoas que ou acabaram de
começar e estão conseguindo fazer alguma coisa, ou que estão fazendo do jeito delas, sabe? Eu acho que também é não só essa visibilidade vindo de fora para dentro, de você sendo a pessoa vista, mas também essa visibilidade de você vendo as outras pessoas, isso é muito importante. Você vê que tem várias maneiras de você fazer quadrinhos, você vê que tem um bando de gente que não sabe o que está fazendo, mas que está melhorando um ano após o outro. Eu acho que trazer novas narrativas, novos jeitos de fazer, novas pessoas, incentiva esse mercado a crescer, justamente porque a gente para de ter tanto medo, às vezes, de chegar e alguém falar, não, você não está convidado, sabe? Não que isso não aconteça mais, isso ainda acontece, ainda é um meio extremamente nichado, eu não consigo conceber algumas das dificuldades que existem para entrar no meio de quadrinhos, mas o que eu acho interessante é você ver que as pessoas estão fazendo, sabe? Essas pessoas serem visíveis, esses painéis como esse que a gente está acontecerem e as editoras estarem comprando livros que estavam... E principalmente o que eu acho mais interessante, a gente não vai sempre falando de Arlindo, mas sempre que possível exaltar Ilustralu, mas assim, é um projeto que ele foi comprado por uma editora, mas ele funcionava antes disso. Ele mostra que você tem... existem maneiras híbridas de produzir as coisas. Você pode fazer de várias maneiras e ter esses exemplos. É o que vai influenciar que a gente cada vez mais chegue nesse momento onde as coisas sejam menos complexas e menos difíceis e as pessoas tenham mais chances de conseguir fazer as coisas e, apesar dos algoritmos, persistimos, né? Sim. Tipo, eu queria dizer que como autor independente, assim, de quadrinho, ao mesmo tempo que a gente identifica todos esses problemas e questões, tipo, se não fosse a internet, eu não sei se eu ia ter conseguido construir uma carreira, assim. Até eu lembro quando eu era novo e já era, tipo, né, tipo, tava estudando para ser artista e tal, eu conhecia histórias de quadrinistas de antigamente que queriam ser quadrinistas independentes, ficaram meio famosos regionalmente, nas suas cidades, mas não conseguiam realmente, sabe, crescer o trabalho mesmo, ou fazer quadrinho pelo resto da vida. Isso era meio que um medo que eu tinha na época, um pouco. E quando eu fiquei mais velho, eu percebi que eu consigo meio que tocar uma carreira, consigo conversar com o meu público, obviamente graças à internet, porque ao mesmo tempo que tem as suas dificuldades, e hoje em dia eu acho que tem até um pouco mais, que os algoritmos mudaram com o tempo, né? O algoritmo do Instagram tá mais difícil, o do YouTube tá mais difícil, o do TikTok nem tanto, mas os algoritmos estão sempre mudando. É, Antigamente teria sido impossível, assim. Então tenho muita gratidão por tipo, ter vivido nessa geração. Ao mesmo tempo eu fico pensando como eu realmente queria muito que isso fosse cada vez mais democratizado, assim, e fosse menos uma empresa guiando o algoritmo para seus interesses, sabe, específicos e financeiros, o que talvez seja um pouco inevitável, e mais, assim, realmente dando voz para as pessoas e fazendo aquilo chegar em todo mundo, assim, que é a parte mais bonita da internet, né? Eu acho muito louco, na verdade, a nossa geração que cresceu com a internet, a gente nunca foi ensinado a lidar com a internet, né? A gente meio que aprendeu nós mesmos usando e tal, tanto que agora a gente identifica esses problemas, que uns anos atrás era até complicado falar sobre algoritmo. Eu nem sabia muito bem que existia um algoritmo por trás das redes. Então, eu acho que é uma ciência que está se desenvolvendo à medida que a gente usa, né? Eu acho que o pessoal que é mais novo hoje, inclusive, eu fico muito feliz e muito espantado como tem gente, sei lá, de 16, 17 anos, que, tipo, desenha super bem e consegue se comunicar com o público numa rede e tal. E nessa idade eu tava, tipo, torcendo pra eu ter uma mesa digital, sabe? Então, as coisas vão ficando mais acessíveis e mais fáceis, eu acho. E isso é uma coisa que me deixa um pouco mais otimista pro futuro, assim, sabe? Nesse sentido de rede social, acessibilidade, democratização do aprendizado e do compartilhamento de conteúdo, que é uma coisa que eu acho muito bonito da internet. É a parte bonita da internet, sabe? Uma coisa sobre aprender que vocês dois falaram. Eu nunca tive dinheiro para fazer curso, né? E tipo, a minha... Enfim, Salvador não tem curso nenhum. Então, quer dizer, agora acho que tem, mas na minha época não tinha curso nenhum. Então eu aprendi tudo pelo YouTube,
vendo os meus amigos, conversando com os meus amigos. E a internet foi, assim, essencial para que eu conseguisse estar onde eu estou hoje, porque vivendo do meu trabalho, porque eu não tinha dinheiro para fazer de outro jeito, entendeu? Como a Isadora falou, os cursos no Brasil são completamente inacessíveis, e fora do Brasil também. Para quem não tem dinheiro aqui, certamente não tem dinheiro para pagar em euro nem dólar. Então, eu aprendi muito vendo as outras pessoas fazendo nas redes sociais, especialmente no YouTube, e vendo como os meus amigos, a Ana Keller, que é uma quadrinista que faz umas aquarelas incríveis, ela me ensinou muito também, e várias outras pessoas também, essa rede que a gente constrói nos quadrinhos, a partir do momento que você entra, assim, você começa a fazer quadrinhos, tem sempre alguém disposto a ajudar, e eu tento passar isso adiante, quando alguém me faz perguntas, e, enfim, eu tento passar adiante na internet, porque foi essa rede e esse apoio das pessoas que fez bastante diferença na minha vida. Eu lembro, Lila, eu não sei se você estava, mas talvez estivesse no Encontro Ladies Comics em 2014, eu tava o primeiro. Eu tava também, eu fui. Olha lá, gente, o primeiro. Foi tudo. Eu fui no segundo já. Não, porque eu me lembro que no primeiro rolou um encontro, era ali 2014, eu acho, e era bem aquele momento, assim, dessa união, como você falou, né? Desde 2013, as mulheres vão fazer, mulheres de todo o Brasil, e aí rolou um encontro assim de a gente só se conhece pela internet, a gente é amiga da internet e tal. Eu estava voltando para o Brasil naquela época, eu estava conhecendo as quadrinistas, e eu achei tão bonito isso, e eu acho que a internet tem isso, né? De ir um pouco além do que é só as dificuldades do algoritmo, mas também essa coisa desses encontros, dessas reuniões, né? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, mas será que congelou a imagem? Não. Não, tá rolando normal? Desculpa. Então, bora seguir. E aí, coisas de internet, né? De encontro online. E, assim, eu também, só pegando aqui o gancho, que é isso, né? Que tem também uma coisa da diversidade, de ver, de certa forma, tem a dificuldade dos algoritmos, mas é bonito de ver, sim, uma diversidade maior de possibilidades. Se antes a gente tinha que ficar esperando as editoras se moverem para proporcionar essa diversidade para o público, hoje em dia a gente consegue ver pela internet. Eu gosto muito de ver isso, né? Na mina de HQ, principalmente ali que eu faço essa curadoria, para mim é o máximo, tá sempre buscando essas histórias diferentes. Mas outro assunto de internet que eu queria falar com vocês é sobre os formatos também, porque isso tem muito a ver com essa linguagem, com o quadrinho jovem, com o público jovem, né? Para jovens, porque quando a gente fala de internet também, hoje em dia, tem muita possibilidade de formato. Ontem mesmo eu estava lendo uma notícia de que o Facebook vai começar a investir pesado em newsletter, algo que vai e vem faz um século, né? Tá todo mundo, tem newsletter, não tem newsletter? Newsletter é bom, newsletter é cringe, newsletter... Mas... E aí tem Webtoon, quadrinho em e-book, tapas, muitas plataformas, né? Vocês pensam nisso, assim, em diferentes formatos na hora de criar? Porque é diferente você criar para o Instagram, que seja, e depois você criar para um livro, ou, falando de Arlindo de novo, cria para as redes sociais e isso se transforma num livro. Como é essa questão do formato e da experiência de leitura do público? Como que vocês pensam? Cara, eu sinto que trabalhando com internet... Desculpa, Monte, vai. Ah, não, tudo bem. Eu não sei se a Lila e a Isa têm a mesma experiência que eu, mas eu sinto que é muito uma coisa de você... Pelo menos, eu vejo assim, eu tento ser bem flexível, assim. Eu tento estar sempre aprendendo a fazer as coisas de forma diferente, da maneira que vai chegar melhor nas pessoas. Ao mesmo tempo, eu também sempre tento imaginar a coisa impressa, porque eu gosto muito de imprimir os meus quadrinhos. Então eu fico num meio termo entre... Eu tô fazendo Mondoliza agora, que é esse WebGB num universo fantasioso que eu criei, e ele é um formato engraçado, porque ele é
ele é meio que uma página meio quadradinha, assim. E ele é assim porque daí eu posso postar no Instagram a página inteira e também imprimindo, ele vai ficar ok, assim. Então ele é um meio termo de formato de internet e coisa impressa, porque o quadrinho para mim é justamente isso. Eu queria que ele fosse lido na internet, mas eu quero imprimir ele um dia. Então eu tive que pensar ali num meio termo, sabe? Ao mesmo tempo já teve quadrinhos que eu fiz que eu não tinha pensado muito em imprimir, então eu já fiz isso totalmente quadrado para a pessoa poder passar no Instagram assim, vendo tipo quadrinho a quadrinho quadrado, que eu sei que muita gente faz. E hoje em dia, com o advento do TikTok, né, e com toda essa coisa de que agora a coisa são pequenos vídeos, eu tô pensando um pouco como é que eu posso apresentar um quadrinho em forma de vídeo, sabe? Como é que se eu boto só o processo do desenho, ou se eu tento, eu tô com ideia, sabe, de tentar às vezes tentar editar um pequeno vídeo que mostra cada quadrinho, talvez até narrando o que está escrito, ou só mesmo a parte escrita com alguma música, porque quando você trabalha com internet, as coisas estão mudando o tempo inteiro, assim. Não só o algoritmo, mas o formato das coisas mesmo. E então eu tento saber me adaptar, sem perder a coisa do impresso, que isso é o difícil, assim. Meu sonho, inclusive, um dia é fazer um quadrinho no formato webtoon que você vai só descendo, que eu acho o máximo, eu adoro ler quadrinho webtoon assim, mas para mim é tão louco pensar em fazer um quadrinho só na vertical, tipo, eu ainda não consegui imaginar. E também porque eu fico pensando, como eu vou imprimir isso? Vai ficar tipo um pergaminho a parada. Mas eu acho que tem formas, né, sabe? Tem como adaptar e, tipo, bem ou mal, um desafio para quem trabalha com internet, você vai tentando encontrar os meio termos, assim. Pelo menos eu sempre trabalhei assim. Eu acho que, só uma coisa, que eu acho que esse é o desafio dos editores, de editoras, né, pensando o formato de e-book. Eu vejo que está rolando um desafio assim de tipo como que as pessoas vão ler livros pensados como livros no e-book. Como é que é essa leitura? Tem página dupla? Não tem página dupla? É no celular? Qual que é o dispositivo? É muito interessante. Eu adoro essa discussão de leitura de quadrinho digital, gente. Adoro. Uma Deixa eu coisa falar. que eu... Claro, vai, Leila. Vai lá, Isadora. Vai lá. Não. Não, é rapidinho. Eu não ia nem... Não é nem uma coisa longa. É só que eu leio bastante mangá e uma das coisas que eu sofro muito para leitura de mangá é justamente que eles são planejados para serem uma dupla praticamente sempre, principalmente mangá de esporte. Então, eu fico muito sofrida quando eu não consigo ter acesso àquilo junto, sabe? Porque você não está lendo aquilo da maneira que o criador envisionou. Por um lado, eu acho que é claro que a gente dá para abrir mão disso. Você consegue ter uma experiência, embora não seja exatamente a experiência que o criador quis para você. Mas isso é uma questão tão interessante, como a narrativa vertical é completamente diferente na narrativa horizontal que a gente está acostumado, e até para estudar quadrinhos, porque eu estou aprendendo, assim, tipo, tem muita coisa que eu não sei. E para estudar quadrinhos, toda vez que eu fui estudar mangá, eu tive que levar em consideração que a leitura era oposta. Então, tipo, eu não posso virar e falar, não, essa solução funciona para mim. Não funciona, eu preciso adaptar tudo. Então, vem essa coisa que o Monge falou, tipo, da sua... você passar a sua mensagem, mas você também ser flexível. E eu acho que isso, para mim, assim, a questão de tantas referências de quadrinhos que são feitos, às vezes, nos Estados Unidos hoje em dia, serem referência em mangá, mostra que isso não é uma coisa de agora. Você sempre teve que se adaptar, você sempre teve que adaptar a mídia que você ia fazer. Talvez a gente tenha que fazer mais vezes durante a nossa vida do que as pessoas precisavam fazer antigamente, a nível desse desenvolvimento visual, mas é muito legal o que cada uma dessas mídias novas traz. Tem um monte falou dos quadrinhos que ficam passando para baixo, né? 2 quadrinhos de amigas, a Bianca Pinheiro e a Fefe Torquato. Logo quando as editoras começaram a pescar os quadrinhos da internet, elas tiveram que adaptar esses quadrinhos de rolagem infinita para livro. E eu lembro que foi o Bear, da Bianca Pinheiro, que virou um livro compridíssimo, mas, gente, dá muito trabalho de encontrar na livraria, porque ele fica compridão e fino, né? Então, é lindo, mas é difícil de ler, é difícil de manusear, né? A Fefe Torquato também fez o Gata Garota, que também
era scroll infinito, e aí depois elas tiveram que adaptar, e aí virou um livro bem compridão. E hoje em dia tem o Beijo Adolescente, do Rafael Coutinho, que também é compridão e é pesado. Rafael é doido. E aí eles dão essa sensação do scroll infinito da internet, né? Mas inicialmente, eu separava muito bem. Tipo assim, eu fazia o quadrinho para a internet, e o quadrinho, eu fiz o Almanac de Autocuidado, é um quadrinho meio literário, ele não é tão quadrinho dividido em quadros e tal. Eu sempre gostei de referências que misturavam literatura e internet, e ilustração. Meio que aproveitando o meu lado jornalista, eu gostava muito de escrever enquanto eu estava fazendo os quadrinhos, então acabava virando livros ilustrados, né? E não cabe muito na internet, não cabe muito. Até o formato, eu completamente desembestada, até o formato eu não pensei na hora que eu estava fazendo o Almanac, eu não pensei para divulgar as páginas no Instagram, sabe? Elas não são nem um pouco apelativas para o Instagram. E aí eu fiz o Pequenas Felicidades, que é um pocket, e ele tem mais apelo para o Instagram, assim, porque são várias ilustrações curtas, e aí ele tem um pouco mais de apelo para as redes sociais. Mas eu estou muito afim de testar, porque eu enjoo muito fácil de formato. Tipo, eu começo a desenhar de um jeito, aí eu passo um tempo desenhando desse jeito, e aí eu enjoo, e aí eu passo de outro. É uma crise constante. Tipo, eu sou obcecada por animação, eu só não tenho tempo de estudar, porque é um negócio que demanda muito tempo, né? Eu sigo muita gente que faz quadrinho animado no TikTok, sigo muita gente que faz quadrinho animado no Instagram, e é meu sonho fazer quadrinho animado. Assim, eu comprei vários cursos de quadrinho de animação que ainda não terminei, entendeu? Mas um dia chego lá. E provavelmente, depois que eu acabar o meu livro agora, eu vou começar outro em outro formato. E gostaria de ter um Tapas. Tapas é uma plataforma só para quadrinhos que você tem, para quem não sabe, você consegue ver os episódios separados. É bem feito para quadrinhos mesmo, para episódios seriados. Mas é muita coisa para administrar. A única certeza que eu tenho é que eu enjoo muito fácil de formatos e que eu estarei sempre mudando de formatos. Essa é essa certeza que eu tenho. O resto, não sei mais de nada. Desculpa, gente. Eu super, super compartilho dessa situação. Acho que você ser freela e você já ser uma pessoa meio... Eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Dificulta quando você sempre tem que fazer só de um jeito. E assim, eu estou gritando. Eu estou muito feliz, mas eu estou gritando por dentro, porque o quadrinho que eu estou fazendo tem 250 páginas. Então, assim, é muita coisa. É muito tempo, assim. Mulher, eu sinto muito! No mesmo modelo. É complexo, assim. E é muito diferente de trabalhar com freela de ilustra, que, tipo, sei lá, um freela de ilustração grande eu levo um mês para fazer. E esse eu tenho, tipo, 2 anos. Então, é muito bizarro como você fica só dentro e é um modelinho para ser impresso. Então, é tudo super certinho, com as margens, etc. Não dá para eu surtar nem nada. Mas o que é muito legal e o que eu acho que a gente consegue aprender de outras mídias, mesmo que a gente não frequente elas, assim, porque até como uma pessoa um pouco mais velha do que é considerado legal, assim, já sendo um pouco mais cringe, você já fica, tipo, eu não quero participar do TikTok, eu não quero aprender coisas novas. Então, tipo, tem essas duas coisas. Você, tipo, ficar, não, eu sou super flexível. Aparece uma rede social nova, você precisa de meses de terapia para, tipo, fazer uma conta, que esse é o meu caso, assim. Eu me sinto muito, tipo, ai, tudo que eu sabia mudou. Eu não tenho. Agora todo mundo tá fazendo streaming. Eu sou jovem. O monge é o jovem que tem. Eu fiz só 2 streamings. Só fiz 2. E eu não tenho nenhuma condição de ficar fazendo lives. O Instagram já mandou aquela proposta de monetização. Mas só de pensar em fazer lives durante a semana, além de tudo que eu já tenho que fazer, eu fico muito nervosa. Só que TikTok é legal quando você vai usar para mostrar o processo das coisas. Mas fazer dancinha não contem comigo. Mas, gente, não. Acho que a dificuldade toda é essa, né?
de Eu não é acho só se reinventar, mas é ter que aprender a jogar o jogo do aplicativo, da plataforma que está na moda, aí de repente aí você estava ali, aí muda, aí influencia a outra, aí você tem que aprender a fazer animação. Hoje eu estava vendo a Elo Rodrigues fazendo um quadrinho dela narrado, animado, mas aí eu fiquei pensando, nossa, ela está narrando, animando, editando para apresentar um quadrinho. Assim, é legal, mas é uma dificuldade quando o artista independente trabalha sozinho, né? Não, mas, Gabi, eu também só faço o que eu gosto. É. Eu não vou ficar fazendo coreografia do meu quadrinho. Eu acho que é muito Administração. importante você também... E eu acho que também onde... falando de como às vezes é difícil se adaptar, é que você não precisa se adaptar a tudo também. Você não precisa fazer tudo. Tipo, ninguém tem que a gente tem, não, mas a gente de cada uma daquelas coisas. Você aprender um pouco cada uma. A leitura, na Webtoon, ela é muito tipo essa página depois essa. Mas você consegue ler bastante o Webtoon e aprender. Acho que a Isa do tema você aprende. Isa, você está cortando um pouquinho aqui. Tá dando para me ouvir? Tá dando uma cortadinha. Eu vou fazer o seguinte, Isa, eu vou passar aqui, eu recebi alguns do pessoal que está assistindo a gente, então vou fazer, que tem até uma coisa aqui, uma pergunta da Ju, que é qual foi a inspiração que levou vocês a quererem virar ilustradores e quadrinistas, né? Eu acho que isso é sempre uma pergunta que todo mundo faz. E eu acho que tem uma coisa também curiosa sobre vocês três, que vocês fazem capa de livro, vocês fazem ilustrações para capas de livros, e eu acho que isso é muito curioso, né? Dos três trabalharem com isso, de então ter esse trabalho como ilustrador e quadrinista também, né? E é muito bacana. Então, acho que como que você conta pra gente? Qual foi a inspiração de vocês? Nossa. Mais um acidente. Desculpa, amor, pode falar. Não, mas se quiser falar, tudo bem, pode falar, Lila, tá de boa. Para mim foi mais um acidente também. Eu fiz faculdade de jornalismo, escrevia... Meu sonho era o sonho do tradicional jovem dos anos 90, que é que assistiu Quase Famosos e queria ser o repórter da Rolling Stone, entendeu? E, meu sonho era esse. Ou ser editora de revista e tal. Só que eu gostava de desenhar para me divertir, assim. Não levava muito a sério. Tanto que meus desenhos antigos, tensos, de feios. E aí, na faculdade, o pessoal começou a me pedir para desenhar coisas. Assim, vai desenhar aí fulano, desenha ciclano, desenha os professores. E aí teve uma matéria de revista na faculdade, onde eu realizei realmente que eu queria ser editora, mas me pediram para fazer uma sessão de quadrinhos e depois para diagramar a revista. Aí eu fui tomando gosto pela coisa, assim, com o tempo eu fui ficando ligeiramente obcecada. Minhas amigas começaram a me presentear com livros do Scott McCloud e foi tarde demais, foi um caminho sem volta. E eu estava escrevendo bastante para a revista, mas aí também comecei a desenhar e eu ficava fazendo fazendo esse trabalho de equilibrar o meu trabalho de 8 horas por dia, os meus freelas de texto e os meus quadrinhos. E chegou uma hora que eu comecei a empurrar os meus freelas de texto para um lado e comecei a pegar mais coisas de ilustração. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu peguei minha primeira capa e aí foi a droga, foi assim, sabe? Tomei meu primeiro gole de café, que eu sou obcecada por café, viciada. É como se nunca mais voltei atrás. É uma droga para mim que, assim, é o que Isadora estava falando comigo antes, assim, se deixar, eu fazia de graça. Tem que ter um lugar, um neurônio que fica falando, Aline, você faz isso para sobreviver, calma.
porque senão eu faria de graça. Eu saio desesperada, eu sou completamente apaixonada, obcecada por ilustrar livros. É minha droga. Eu não tenho outra palavra para dizer. Ilustrar livros, ver eles impressos, ver capas de outras pessoas, comprar livro pela capa, tudo que diz respeito a livro é uma obsessão absurda para mim. E tanto que se chegar uma capa hoje e eu estiver fazendo 50 outras capas, eu pego, porque eu sou fominha, eu não tenho nenhum tipo de filtro, eu não durmo para desenhar capas. É basicamente essa a minha vida. Mentira, gente, eu durmo, mas assim, se me dessem a opção, eu não dormiria, tá? Mas eu sou completamente obcecada. E quadrinho é o que o Monge falou, eu pego os freelas para fazer quadrinhos. Quadrinho. Um dia, quem sabe, talvez, ele pague contas. No momento, paga de vez em quando com freela aqui e outra colar, mas ele é meu amante, assim, de lado, entendeu? Fica lá. É isso. Nossa, eu me identifico muito com isso, Lila, porque eu acho que para mim ser quadrinista e artista no geral foi mais um processo de aceitação do que de decisão, porque era uma coisa que era muito forte em mim desde criança, assim, de desenhar, e o quadrinho também me identificando muito com a Isa, mano, eu vim muito do mangá, assim, quando eu era mais novo e eu descobri que o que eu assistia na TV, eu podia ler a história antes do quadrinho, nossa, já era, assim, eu lia que nem um maníaco, eu tenho vários quadrinhos aqui em casa de quando eu era criança, de obras que me impactaram muito como pessoa. A coisa, ela monta o seu compasso moral mesmo, né? Esse é o poder das histórias, assim. E daí eu criei uma paixão muito grande. Então, o quadrinho foi inevitável, assim. Eu lembro que até quando eu estava na universidade de design, eu desenhei quadrinho a vida inteira e daí eu entrei na faculdade, eu falei, não, mas agora eu vou ser designer, vou trabalhar em marketing. Mas não consegui parar de fazer quadrinho. Daí quando eu me formei, eu percebi, cara, eu preciso dar um jeito de viver fazendo quadrinho, porque não tenho como evitar. É uma coisa que eu quero muito fazer. E até hoje em dia, assim, ser quadrinista no Brasil é meio barra, né? Assim, falando a verdade, em muitos momentos é bem difícil, assim. É muito difícil você convencer as pessoas a lerem uma história. Às vezes a história se vende sozinha, assim, e é um pouco imprevisível. Tem histórias que super estouram, e tem histórias que você gosta muito, que elas têm muita dificuldade de pegar público. E pra mim, eu nunca consigo prever direito. Tipo, é muito imprevisível pra mim. E até em momentos mais difíceis da minha vida que eu pensei, pô, será que vale a pena, sabe? Eu posso só parar de fazer quadrinho, eu posso só ler quadrinho, já que eu gosto tanto de quadrinho. Mas eu meio que não consigo parar, sabe? É meio que realmente involuntário, assim. Por isso que eu trabalho com um monte de coisa, eu faço. E eu gosto de todas essas coisas que eu faço. Eu amo fazer capa de livro, sempre gostei de livro desde criança. Tô muito feliz de estar começando a fazer mais capa de livro, fazendo mais animação. Fiz animação em pixel art pra esse ano também para jogo, amei. Fiz, sabe, várias coisas que você vai fazendo que você super ama, mas no final você sempre acaba voltando pro quadrinho, assim. E esse dinheiro que eu ganho, eu invisto nos meus quadrinhos. E se um dia eu viver uma vida que realmente eu pudesse só fazer quadrinho, e às vezes eu fico pensando, nossa, imagina se eu tivesse nascido japonês, ter uma grande indústria onde eu poderia me meter e só fazer quadrinho. É uma coisa muito fora da nossa realidade sendo brasileiro, pelo menos a minha experiência, né? Tipo, eu sei que tem pessoas brasileiras incríveis que vivem só fazendo quadrinho, mas sendo um quadrinho independente, assim, porque hoje em dia é muito uma coisa de eu estar sempre conseguindo fazer quadrinho apesar de tudo, sabe? Pelo menos é assim que eu me sinto. Gente, agora tá dando pra me ouvir direitinho? Ok. Tá ótimo. Me avisa qualquer coisa. Eu acho que é tão interessante como são histórias diferentes. Sempre que eu estou numa conversa com várias pessoas que são artistas ou ilustradores, ou mesmo quadrinistas, sempre tem essa coisa de eu sei fazer e eu não sabia como eu ia fazer. Geralmente são umas variações assim, porque, querendo ou não, você tem que trabalhar e não são todos os pais que aceitam que você vira e fala, não, eu quero ser artista. Então, para mim, foi muito uma experiência de ir encontrando, de me tornando a profissional que eu queria ser, sem saber muito bem o que estava acontecendo, no sentido de que eu sempre 6 meses, 1 ano depois do momento onde eu estava, eu ficava,
era isso que eu queria fazer, mas eu não sabia que era assim. E aí aconteceu. Me sentia tão emocionada com ver histórias e absorver aquelas histórias e os sentimentos que estavam naquelas histórias. Que existem e deixá-las mais bonitas, ou eu quero pegar coisas que só existem na minha cabeça e colocar para fora. E eu acho que por muitos anos eu não fazia a mínima ideia de como eu ia fazer isso, e até achava que não tinha muito como eu fazer isso. Então, quando eu fui fazer design, assim, foi muito... Primeiro eu fiz biomedicina, que não tinha nada a ver, depois eu fui fazer design, e quando eu fiz design, eu também estava meio... Muitas coisas variadas acontecendo. Tipo, meu primeiro estágio foi em animação. Eu fiquei trabalhando com animação por 1 ano e meio. E depois eu fiquei... eu não gosto tanto assim de animação. E eu amo ilustração. Amo as 1000 facetas de ilustração. E a questão dos quadrinhos foi em vender quadrinho. E ela vendeu para uma empresa lá fora. E como foi para uma empresa lá fora, os esquemas de adiantamento, os esquemas de tempo são muito diferentes. Então, eu comecei a ver, ou eu não sei se vai dar tempo de eu fazer outros trabalhos. Então, foi uma coisa que aconteceu e é um caminho muito, muito doido, assim. Você tá muito feliz de estar fazendo uma coisa, mas você não está exatamente ainda fazendo uma coisa para o seu país também, porque conseguir fazer o que o Monge falou, tipo, trabalhar só com essa coisa que você ama muito, porque eu tenho muitos amigos que fazem quadrinhos magníficos, maravilhosos, mas que não trabalham somente com isso ainda, porque essa indústria, ela tá crescendo, ela tá lentamente se tornando acessível e... querendo ou não, assim, tentando voltar para o nosso tema inicial, a importância, tipo, a gente ter o que a gente está tendo agora, que são jovens consumindo muitos quadrinhos e se mostrando um mercado interessante, consumindo muitos mangás e como isso se traduz para consumirem coisas nacionais também. Então, acho que essas conversas que a gente tem que ficar de olho nisso vai ser o que vai possibilitar que no futuro a gente esteja com narrativas diferentes, né? Histórias diferentes. Muito legal. Acho que são respostas que inspiram, inclusive, pessoas que estão aqui vendo a gente, que querem fazer quadrinhos ou trabalhar com ilustração, né? Saber a trajetória de vocês, como vocês veem o mercado e tudo mais. A Mara Santos, aqui, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. A Mara Santos, ela pergunta se vocês têm algum ritual enquanto vocês produzem as suas histórias. Quais são os rituais de criação, processo criativo, né? Misericórdia. Oh Deus. Eu não sei vocês, mas o meu processo criativo é de caos, sofrimento. Eu tentei inicialmente... Eu estou fazendo um storyboard aqui no trabalho. Só um momento, eu estou congelada de olhos fechados na imagem, gente. Será? Não sabemos. Eu estou fazendo storyboard porque é um freela para o cliente, e para o cliente eu falei que eu ia fazer o storyboard e eu fiz. Mas o meu livro, coitada da minha editora, gente, o sofrimento dela, porque o livro está na minha cabeça. Assim, o storyboard está dentro da minha cabeça e o acontecimento, o negócio vai acontecendo dentro da minha cabeça e eu vou passando pro papel, entendeu? Não é tipo, nossa, eu tenho uma amiga que ela é tão metódica, organizada, que ela faz todo o storyboard do livro inteiro. Primeiro ela escreve o roteiro, depois ela faz todo o storyboard do livro inteiro, depois ela vai e faz, tipo, uns thumbs para confirmar as cenas se tá tudo certinho, do jeito que ela fez o storyboard, que é e depois ela finaliza. O meu livro foi basicamente... O livro está na minha cabeça e eu abri o caderno porque eu queria desenhar ele na mão ao invés de no computador. E aí eu fui desenhando. E aí eu mandei as fotos das páginas para minha editora e ela corrigia e eu apagava e corrigia por cima. E eu não consegui
desenvolver o storyboard, gente. A ideia de quadrinho. E aí, eu olho o quadrinho. Muito caótico. Minha editora está sofrendo bastante com isso. Isso não é assim. Para os outros, eu faço. Para o cliente, eu sou muito organizada, viu, clientes? Mas, para mim mesma, não tá rolando, não. Desculpa me desapontar, gente. Nossa, eu tenho uma coisa de ser muito visual, então eu até faço um roteiro e faço um storyboard, mas a página realmente vai se concretizar mesmo quando eu fizer ela, porque eu mudo o roteiro e o storyboard à medida que eu tô fazendo a página final. Pra mim é muito engraçado, parece que eu faço o roteiro e storyboard só para eu conseguir botar, tipo, o mínimo da história para eu ter confiança para fazer a página, mas é na página mesmo que ela se existe, assim. Eu acho que. Eu não sei se vocês são assim, mas eu já tentei fazer super regradinho. Não, fazer o roteiro certinho, já calculado palavra a palavra e tal, mas nossa, eu sempre mudo tudo na hora de fazer o final, assim. Eu acho que, assim, se é uma coisa pequena, tipo, se é um quadrinhozinho, tipo, de 4 painéis, uma coisa super pequena, eu geralmente já, já é meio que nem a Lila, tipo, já tá tudo pronto, e aí eu desenho rápido, assim, de um jeito bem bobo, que já passa a mensagem, e aí sou eu socando minha própria cara por, tipo, 3 horas até eu conseguir resolver aquilo final. Mas é tudo, tipo, estética, porque já estava pronto, a ideia já estava passada no rascunho. O que eu fico muito irritada quando acontece, mas acontece com muita frequência. Mas eu tenho trabalhado com um roteiro que não é meu roteiro. Então, o roteiro já está pronto e foi outra pessoa que escreveu. Então, isso é muito legal porque eu não fico em dúvida das coisas. Eu sei o que tem que acontecer, eu só preciso colocar aquilo no papel. Então, está sendo uma experiência muito boa como o primeiro quadrinho, porque eu não fico tão... eu acho que pensando muito no que está sendo dito nos painéis, porque tem a minha editora e a minha co-criadora que escreveu. Então, aí eu consigo ser um pouco mais metódica. Mas mesmo sendo metódica, acontece muito de eu estar, tipo, na fase do super rascunho zoado. E nessa fase do super rascunho zoado, saía às vezes umas coisas, tipo, finalizadas, porque eu amei, porque eu estava feliz, porque eu tive um dia legal. E aí sai uma página finalizada. Isso acontece principalmente quando eu começo a trabalhar muito tarde, tipo, eu começo a trabalhar na hora do almoço, eu começo a trabalhar uma hora. Aí eu vou terminar, tipo, a última página do dia, sei lá, 1h da manhã. Às vezes isso acontece, geralmente eu durmo certinho. E aí, no dia seguinte, quando eu vou abrir a página, eu fico, gente, o que eu fiz ontem? Porque tá tudo zoado, tudo pra tudo quanto é canto, e a página anterior é linda, e a página logo antes horrorosa, e aí depois eu fico, tá bom, o bom de trabalhar em etapas é que tem a etapa final, eventualmente eu vou poder consertar isso, mas assim, durante o caminho é tudo chacoalhando, segurando a cadeira, e eventualmente sai. Gente, eu vou dizer que eu que trabalho com quadrinistas, converso com bastante gente, é sempre a mesma coisa. Ninguém tem, na verdade, um grande ritual bonito, estruturado. É tudo muito bagunçado o processo criativo, e eu acho que daí vem a criatividade. O processo criativo é um pouco isso, né? Cada um com a sua bagunça se encontrando. Gente, a gente chegou ao fim aqui do nosso papo. Eu quero agradecer todo mundo, muito obrigada, editora seguinte, pelo convite, Flip Pop. Obrigada, Isadora, obrigada, Monge, obrigada, Lila. Foi muito legal conversar com vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada! Obrigado, gente.